Salut pessoal, ça va? J'espère que vous allez bien. Eu sou a Daniele Oliveira e este é um pequeno episódio em pílula pro Coisa Julgada, o teu podcast de direito suíço. E hoje eu trago breves informações acerca dos governos cantonais. Bora lá? Então, quem acompanha este podcast já sabe que a Suíça não é composta por estados, e sim cantões. No caso, 26, dos quais 20 são cantões e 6 são demi-cantões ou semi-cantões. No caso, 3 cantões se subdividiram em 2 cada um. E a nível cantonal, os governos, no caso o Poder Executivo, também é exercido de maneira plural, como o governo federal. Como já explicado, a Suíça não tem mas 7 presidentes. A exemplo do nível federal, haverá um conselho que vai governar o cantão. No caso, o Conselho de Estado. O Conseil d'État, ou Conselho de Estado, é, portanto, a autoridade cantonal. E ele pode ser composto por 5 ou 7 membros, a depender do cantão. Por exemplo, em Genebra são 7 conselheiros, já no Valais são 5. Essa nomenclatura, Conselho de Estado, pode mudar de acordo com o cantão. Por exemplo, no Jura, ele é chamado de governo. Já em Berne, ele é chamado de Conselho Executivo ou Pequeno Conselho, em oposição ao Grande Conselho, que é o Parlamento de Berne. Já em alguns cantões alemães, ele pode ser chamado de Governo Cantonal, Conselho do Governo, Conselho do Estado ou ainda Comissão do Estado. E atenção, não confundam Conseil d'État com Conseil des États. Conseil d'État é o Conselho de Estado no qual a gente está falando agora, o governo dos cantões. Conseil des États é uma das câmaras do Parlamento Federal, é o poder legislativo da federação. É, no caso, a Câmara Alta, que são os representantes dos cantões no Parlamento, no Poder Legislativo Federal. Equivale, por exemplo, aos senadores no Congresso Nacional Brasileiro. Assim como no Conselho Federal, a nível cantonal, o conselho também vai ser dividido em setores e cada conselheiro vai administrar uma parte desse setor. No caso, o setor da saúde, o setor de finanças, educação, etc. E claro, o princípio da colegialidade também se aplica aos conselheiros cantonais. Assim, quando um conselheiro fala, na verdade quem está falando é o governo cantonal, pois os membros do conselho, independentemente de sua opinião pessoal, devem defender a posição do colégio. A principal tarefa dos governos cantonais é a de organizar as atividades dos cantões em coordenação com a confederação e as comunas. E, claro, executar e aplicar as leis cantonais e federais dentro de suas competências. E, claro, cabe também ao governo cantonal o planejamento financeiro e o gerenciamento do orçamento do cantão. Normalmente, as presidências no Conselho dos Governos Cantonais mudam todo ano, a exemplo do Conselho Federal. Mas em alguns cantões ela vai ocorrer a cada 2 anos. E claro, o presidente do conselho não tem nenhum privilégio sobre os seus colegas. A única diferença é que ele vai presidir as sessões do conselho para deliberação quando ele se reunir. As eleições do governo cantonal são realizadas por voto direto, ao contrário do governo federal, que é eleito pelo parlamento. Na maioria dos cantões, essas eleições são feitas a cada 4 anos, mas em Genebra, Friburgo, Vaud e Jura, elas ocorrem a cada 5 anos. E no cantão de Appenzell-Rhodes-Intérieur, ela é feita todos os anos. Exatamente, o governo muda todos os anos. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno episódio em formato de pílula. E não percam os próximos episódios do Coisa Julgada, o teu podcast de direito suíço. Au revoir!